do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Vamos se colocar de pé, amados. A paz do Senhor a todos os irmãos aí que estão começando a assistir a nossa live. Já em seguida vai ser publicado o link para os amados, amém? Os irmãos de São João, de São José, do Rio Parque, demais amigos, que Deus venha abençoar a todos. Fique conosco até o final dessa live, que Deus venha falar de seu coração. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Irmão, feche vossos olhos. Agora nós clamarmos ao nome do Senhor. Senhor Deus e Pai querido, Deus de todo poder, Deus de toda glória. Aqui estamos, Senhor, diante da tua presença, diante da tua graça, diante do teu amor que é derramado sobre nós. Pai, estamos aqui, Senhor, para louvar e exercer o teu nome, fazendo o teu nome grande, Senhor. Pai, é com muita alegria que estamos aqui, Senhor. É com muito amor, Pai, que estamos aqui para servir a Ti de todo o coração. Eu venho clamar o teu nome nessa noite. Que o teu poder, ó Pai querido, venha ser trazido, Senhor, para esta casa. Que o teu poder, ó Pai querido, a tua graça, o teu amor venha ser derramado nos nossos corações, em nossas vidas, ó Deus. Que cada um que está assistindo essa live, meu Pai, que o Senhor venha tocar em seus corações. Que vidas venham ser curadas, que vidas vão ser restauradas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, venha falar conosco através de louvores, ó Deus, através da tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, aleluia. Você que está com sua Bíblia, abra comigo. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Livro de Salmos, capítulo de número 121. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Salmos, capítulo de número 121. Graças a Deus. Aleluia. Deus se faz presente em nosso meio. Graças a Deus. Aleluia. Deus vai te tocar aí nesse lugar onde você estiver. Graças a Deus. Aleluia. Assim eu creio. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é guarda fiel do seu povo. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Aleluia. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro, amado, vem de Deus. Aquele que criou o céu, aquele que criou a terra. E nenhum mal, amado, nenhum mal vai chegar na tua tenda, nenhum mal vai chegar na sua casa, nenhum mal vai chegar na sua família, porque Deus é contigo. E Deus nos fez a promessa que Ele estaria conosco todos os dias. E é assim que nós temos que acreditar que Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Vamos assim, juntamente com o Ministério do Louvor, louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor. E onde você estiver, louve o nome do Senhor. Engrandeça o nome do Senhor, porque Ele é grande. Aleluia. Pode louvar o nome do Senhor. Graças a Deus. Roubamos irmãos para a paz do Senhor, amém? Eu
Versículo número 9 e 10 diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moços os teus lagares. Amado, vem trazer a tua oferta ao Senhor. Vem trazer as primícias do Senhor. Vem trazer o teu dízimo. Vem trazer o teu sacrifício. E assim Deus vai encher o teu lagar. Deus vai encher o teu depósito. Venha com louvor, venha com alegria, venha com amor na vida, no coração, na alma. Amém? Venha trazer a tua oferta, querido. Oh
está aqui, Deus está aqui neste lugar, Deus já faz presença em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Deus está chamando aqui o nosso presbítero Gilberto. Vai estar se orando por essas vidas. Se você, onde você estiver, coloca a mão no seu coração. Você que está na live, põe a mão no seu coração que Deus vai alcançar a sua vida. E a igreja estenda a sua mão para cá, amém? Glória a Deus. Cumprimento uma igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Levante sua mão, feche seus olhos. Senhor Deus, nesse momento, ó Paizinho querido do céu, eu te apresento as tuas mãos, esta vida, ó Pai, que se encontra, Pai, no seu nome, nesse dia de oração, ó Deus. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que liberta, ó Pai querido. Aonde quer que esteja estas vidas, ó Pai, ó Deus querido, com a tua poderosa mão, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aqui se encontramos, ó Pai, vidas, ó Pai, vidas que necessitam, Pai, de milagre, de resposta, de uma solução para os seus problemas, Senhor Deus. Venha alcançar elas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, meu Deus, onde quer que se encontre, Pai, neste momento, alguma pessoa que tem o nosso meio, ou Pai, nesta live, Pai, que tem um problema, Pai, que não tem ela nesse momento, Senhor, traga a resposta, traga a solução, meu Deus querido, traga o refrigério, Pai, querido, para esta vida, meu Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Amado, só mais um instantezinho de pé. O Ministério Louvor vai estar louvando a Deus com mais um hino. E o nosso pastor Daniel já vai estar assumindo aqui o púlpito para ministrar.
Está conosco o nosso irmão Samuel e também o nosso irmão Iago. O Iago está conosco. Deus abençoe o irmão Samuel e Iago. Vieram em São José do Rio Pardo para assistir o culto nesta noite. Com certeza Deus tem uma palavra especial para vocês também. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu estou vendo algumas pessoas sumidas e graças a Deus eu estou vendo hoje. Aleluia. Graças a Deus. Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Louvado seja Deus. Diz assim: outra parábola lhe disse: o reino do céu é semelhante ao fermento de uma mulher. Toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja fermentado, levedado. Louvado seja Deus. Vou ler de novo. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinhas, até que tudo seja levedado. Capítulo 16. Fermento dos fariseus. A maneira que eles ensinavam. Louvado seja Deus. Jesus teve estes como hipócritas. Louvado seja Deus. Chamou muitas das vezes eles como sepulcro caiado. Versículo 6. Disse-lhe Jesus, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, e sobre o não vos terdes fornecido pão? Não compreendeis ainda e nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos sejos levantaste. Amém, amados? Louvado seja Deus. Podem sentar, queridos? Louvado seja Deus. A base da nossa ministração nesta noite está em Mateus capítulo 13, verso 33, apenas um versículo, que diz, outra vez, Jesus disse em parábola: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja fermentado. Uma vez fermentado, ele acrescenta, a massa ela cresce, ela se expande. Os irmãos bem sabem disso. Louvado seja Deus. Amém, queridos? O poder transformador do invisível é o que nós vamos ministrar sobre esse tema. O poder transformador do invisível. Louvado seja Deus. Eu quero convidar a amada igreja, num instantinho só, baixar a sua cabeça. Nós vamos assim falar com Deus mais uma vez. Vamos pedir para que o Senhor venha falar conosco. Amém, amados? Exaltado o nome do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, Deus de bondade, Deus querido, Deus que se faz presente no nosso meio. Eu te peço, ó Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor venha falar em cada coração segundo as nossas necessidades, ó Pai. Aqui está um povo perante a tua face, meu Deus. E também, Senhor meu Deus, São José do Rio Pardo, talvez São João da Boa Vista, está assistindo esta live neste momento. Eu te peço que teu Espírito Santo venha alcançar nossos irmãos, amigos, colegas, que vão dividir as suas salas, meu Deus, para se ouvir a tua palavra. Que o Senhor nesta noite possa realizar um grande milagre
em nosso meio. Eu peço que o Espírito Santo, ó meu Deus, venha ter total liberdade em nosso meio para falar, tocar, curar, restaurar as nossas vidas. Eu te peço, ó Pai, essas ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Diz amém, amados. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, eu estou alegre assim, pelo fato de poder estar na casa do Senhor. Querido, eu não me canso de dizer, eu não encontrei ainda um lugar melhor do que este. Não encontrei, viu? A casa de Deus é o lugar aonde a gente se esconde, né? Aonde a gente se abriga. Aqui é um lugar no outro, um lugar onde a gente, querido, ouve, aleluia, a voz do nosso Deus. Este lugar é marcado pelas mensagens proféticas que Deus dá aos nossos corações. Bendito é o nome do Senhor. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite para esse texto, porque é um texto assim encantador. Aliás, todas as vezes em que você vê Jesus falando, ele encanta as pessoas. Mas quando ele começa a falar em parábolas, irmãos, ele começa a falar em algo, ele começa a segredar o seu segredo aos seus discípulos. De modo que muitas pessoas, como os fariseus, os saduceus, não entendiam a palavra que era ministrada. Muitas das vezes eles estavam, os fariseus, os saduceus, eles estavam envolvidos na multidão, junto com a multidão, né? E os discípulos, muitas das vezes, também não entendiam a palavra ministrada. E, geralmente, a palavra, a ilustração, né, o conto, louvado seja Deus. Jesus usava essa ferramenta para trazer luz a uma mensagem, a qual ele queria ensinar aos seus discípulos. Louvado seja Deus. E esta palavra aqui, irmão, ela parece que está solitária, né? Porque a parábola do semeador tem explicações, a parábola do grão de mostarda e assim por diante. Mas a parábola do fermento, ela só fala isso, olha, o céu é comparado, né, a uma mulher que ela pega 3 medidas de farinha e introduz lá um pouquinho de fermento e leveda a massa, faz a massa fermentar, né? E fermentando a massa, o que acontece? Ela expande, ela cresce. Jesus está dizendo claramente, através dessa palavra, que o Evangelho de Cristo ia crescer de uma tal forma que ia estender sobre a terra, sobre toda a terra. Todas as pessoas que pisam a terra viriam a ter o conhecimento do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo ia se estender, ele ia expandir. Eu quero falar para vocês que, há poucos dias atrás, eu fiquei sabendo que uma pessoa que estava assistindo o nosso culto lá na Itália, aleluia, isso cumpre-se, irmão Marco, uma palavra que você diz, pastor, você vai pisar em lugares que você nunca pisou. Eu nunca pisei mesmo. Queridos, eu tenho um pequeno blog, que eu tenho algumas mensagens ali, e nós entramos através desse blog em 26 países. Aleluia! Como pode uma pessoa tão simples como eu escrever uma pequena mensagem, né? E alcançar tantos países assim? Pessoas estão sendo alimentadas pela palavra do Senhor, sabe? Pessoas estão se convertendo através da palavra do Senhor. Tem havido arrependimento, concertos de altares através da palavra. Isso vai dizer, irmão, que Deus está disposto, a partir do momento que Jesus morreu na cruz, implantou o seu reino. Eu quero falar para a amada igreja, o reino tem a sua linguagem, o reino tem a sua manifestação, o reino tem o seu poder, e muitas das vezes nós somos introduzidos dentro dele, muitas das vezes não, estamos introduzidos no reino e desconhecemos este reino. Esse reino que expande, esse reino que cresce, que é o reino de Jesus Cristo, um reino indestrutível, um reino inabalável. Aleluia, bendito é o nome do Senhor.
modo que Jesus Cristo está à porta para vir arrebatar a igreja. Por quê? Porque já se cumpriu a palavra de Deus. Só está esperando, Jesus está esperando o momento do levantar da cortina e ele vir com os anjos, com uma trombeta muito forte, vir buscar os seus amados nos quatro cantos da terra. Milhares, milhares e milhares vão se ajuntar com Jesus no céu. E isto, irmão, nos dá uma alegria tamanha. A Bíblia fala que os que morreram em Cristo Jesus, meus pais, os seus pais que morreram salvos, eles vão encontrar com Jesus na glória. Mas aqueles que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos, irmãos, nós estaremos junto com Jesus por toda a eternidade. Isso vai dizer, irmão, que nós não servimos um Jesus qualquer. Jesus é rei neste reino. Jesus estabeleceu o seu reino aqui na terra. Esse reino tem um rei. Esse reino tem os súditos deste rei, que somos nós. E este reino, irmão, ele cresce a cada segundo na face da terra. As japoneses sendo salvos nesta hora, coreanos sendo salvos nesta hora, aleluia, americanos, bendito é o nome do Senhor. Enfim, toda a terra, ela está se enchendo de salvação através da palavra de Deus. Diga amém, amado? E aquilo que você tem em mãos é o maior tesouro já colocado na mão de um ser humano, a Bíblia Sagrada. Porém, é um tesouro negligenciado. O reino de Deus, ele cresce, ele se expande. Jesus está dizendo aqui que o reino cresce de uma forma gloriosa, não para de crescer. Ninguém na face da terra vai conseguir deter a igreja de Jesus Cristo, porque Ele é Senhor da igreja. Aleluia. É Ele que sustenta a igreja pelo poder da sua palavra. Aleluia. Porém, nós negligenciamos este rei. Muitas das vezes nós pregamos, muitos pregadores, muitos servos de Deus pregam, mas não vivem no reino de Deus. O reino de Deus foi transferido a nós. Jesus disse: eu transferi o reino a vós. Bendito é o nome do Senhor. E para isso Ele deu toda a autoridade para a igreja. E para isso Ele deu o Espírito Santo para a igreja. Que nesta noite, a igreja do Senhor, e Vargem Grande do Sul, e todos quantos estão nos ouvindo, possa compreender o poder transformador invisível, o poder transformador do invisível. Para isso eu estou ministrando esta palavra. Fermento, querido, quando Jesus ele ministra essa palavra aos discípulos, é algo que nos chama a atenção. E eu posso fazer aqui uma analogia, posso fazer aqui, falar algo aqui para que os irmãos possam entender. Se Jesus era rodeado por uma grande multidão de homens e mulheres, de crianças, jovens, religiosos, fariseus, saduceus, romanos, samaritanos, enfim, louvado seja Deus. Eu acho que quando Jesus deu esta palavra, a palavra do fermento, eu acho que as mulheres falaram: será que ele sabe o que ele está falando? Porventura ele é cozinheiro? Pode sentar aqui. Pode sentar. Só tem que arrumar um lugar aí, viu? Se fosse necessário para os irmãos ficar separados, eu peço para os irmãos pegar a cadeira lá. Mas será que ele sabe o que ele está falando? Eu acho, irmão, que
ministrar esta palavra, eu acho que as mulheres brotou um riso nos seus lábios. Sabe por quê, mano? Porque 3 medidas de farinha e um pouquinho de fermento faz levedar, faz a massa crescer, faz a massa expandir, faz a massa inchar, né? Louvado seja Deus. Mas 3 medidas de farinha seria cerca mais ou menos de 20 quilos de farinha. E uma dona de casa, no seu viver diário, porque o pão era um alimento diário do judeu. Não é esse pão francês que você come hoje, só no super e grande supermercado, que vende o pãozinho francês e vende aquelas bengalas. Antigamente só vendia aquelas bengalas, filão de pão. Mas lá no tempo de Jesus, o pão, irmão, ele era achatado na pedra. E 20 quilos de farinha. Eu fiz questão de perguntar para um padeiro. Eu não sei se você sabe, nós temos um padeiro aqui, nós temos cabeleireiro, né? Louvado seja Deus. Eu perguntei para eles assim, escuta, filho, quantos 1 quilo de farinha de trigo, quantos pães dá para fazer? Ele falou 20 pãezinhos franceses. Uau! Pão caseiro naquela época, lá achatado na pedra, quantos pão daria, Marcos? Eu falei para ele, e 20 quilos? Ele disse 200 pães. Na linguagem de uma mulher judia, de um viver diário, 400 pão. Você fez a conta errada, viu, Samuel? 400 pão. É isso mesmo? 400 pão. É pão para dedé. A qual a mulher diária, em sua casa judia, não fabricava tantos pães assim. Mas à medida que Jesus dá nessa parábola, ele quer dizer de uma forma gloriosa, imensurável, o reino de Deus cresce. Você ajudando ou não, cresce. É Deus que dá o crescimento. É Deus que faz crescer a palavra do Senhor, aleluia. É o Senhor Deus agora que faz crescer o Evangelho de Cristo, que tomou conta deste mundo todo, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas vão ser salvas pelo Evangelho de Cristo. E Jesus disse isso. Ainda que as mulheres venham ter até um sorriso de deboche, ele não sabe o que ele está falando. Jesus sabia o que está falando. Jesus está dizendo, olha, o potencial desse evangelho é mais forte do que a Scania, mais forte do que a fábrica Volkswagen, aleluia, do que a GM e todas as fábricas do Japão, todas as fábricas, aleluia, dos Estados Unidos, todas as fábricas do Brasil. Não chega nem na unha do crescimento em que o reino de Deus se expandiu e vai continuar se expandindo na face da terra. Aleluia. Não somos uma organização, somos um corpo, o corpo de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Igreja significa um povo que se reúne para ouvir a voz de Deus. E esse corpo, ele cresce, irmão, como é algo imaginável, a maneira que ele cresce. Se você pregar, ele cresce. É lógico, se você pregar, vai crescer mais ainda. Mas se você não quer pregar, igreja, pode ficar sossegado. Você fica sossegado, porque o Espírito Santo não falha. Escuta que eu vou falar para você. A Bíblia fala assim: se vocês não fizerem o que tem que fazer, a Bíblia fala assim: as pedras clamarão. Deus levantará pessoas, Deus levantará cidadãos, Deus levantará nações. E eu quero aqui relembrar uma palavra
Evangelho de Cristo. Esse reino que expande de uma maneira maravilhosa. Brincaram muito com o Evangelho. Pastores brincaram muito com o Evangelho. E Deus usou uma pessoa há pouco tempo atrás e disse que Deus vai abater os grandes. Vai levantar o escondido. Vai levantar o invisível. Vai levantar pessoas que outras não enxergam. E Deus vai levantar para que a palavra do Senhor venha a ser propagada. Diga, meu amado, louvado seja Deus. Quando falamos de fermento, irmãos, na Bíblia tem o fermento dá duas colocações. Bendito é o nome do Senhor. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, verso 33. Fala que esse fermento na Bíblia, geralmente, a linguagem comum do fermento é o pecado, simboliza o pecado. Isso não tem a menor dúvida. Mas não é só essa interpretação a verdadeira. Não, tem outras verdades. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. O fermento muitas das vezes é relacionado na ideia de pecado. Mas apesar de ser esse significado comum, não é só esta a única verdade. O fermento não tem uma conotação de pecado, de coisas erradas, negativa. Mas também fermento, irmão, que é o caso do Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Louvado seja Deus. É a parte boa, a parte positiva e não negativa. Eu não estou falando do fermento do pecado, eu não estou falando do fermento do saduceu, do fariseu, eu não estou falando do pecado da tua vida, da minha vida, não. Eu estou falando da parte boa, da parte positiva. Aleluia. O poder transformador do invisível. A mulher chega lá, irmão, com um punhadinho, pega a massa, vira a água, bate, tal. Aí sabe o que ela faz? Ela põe lá a sua pitada de fermento. Massa, e o fermento desaparece. Eu estou falando do lado positivo e não do lado negativo. Os fariseus tinham aquela parte negativa, cheio de religiosidade, cheio de maldade no coração. Jesus foi duro e inflexível com eles. Eu estou falando da parte boa. Eu quero ministrar sobre o fermento, aleluia, que traz benefício às nossas vidas. Louvado seja Deus. O reino de Deus, irmão, Jesus chacoalhou ele. É como uma mulher pegasse 3 medidas e ela pegasse um pouquinho de fermento na farinha, bolou, colocou ali, e o negócio começou a encher. E o negócio cresce para a glória do nome do Senhor, expande para a glória do nome do Senhor. Graças. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nessa narrativa que nós estamos dizendo, ele aparece como um ponto positivo. Louvado seja Deus. Louvado seja, de modo que esse lado positivo do Evangelho, crescimento, do fermento e tal, Jesus faria o Evangelho se expandir de uma forma tal. É só os irmãos olharem para o livro de Atos. O que aconteceu no livro de Atos? Poucos homens. Louvado seja Deus. Alguns tinham letra, outros nenhuma letra, eram indoutos. E a Bíblia fala que esses homens viraram o mundo de ponta cabeça. E tudo que eles faziam, Deus colocava a mão. Perseguir, irmãos, romanos, tentou sufocar o Evangelho de Cristo, extinguir o Evangelho de Cristo. E até hoje o Evangelho de Cristo está mais aceso do que nunca. Aleluia. De modo que eu faço uma pergunta para você nesta noite: o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Será que você não tinha outras coisas a fazer? Será que você não tinha algo melhor que te atraísse a ponto de você ficar em casa? Não, irmão, não tinha. Você largou tudo para estar aqui, porque você está totalmente, exclusivamente dentro do reino de Cristo. Esse reino indestrutível que cresce, que expande para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Dentro disso que eu estou falando para os irmãos, do ponto negativo e do ponto positivo, né, que é o fermento, eu trago aqui para os irmãos a primeira lição que nós devemos aprender. Dentro dessa palavra em que Jesus quer lançar uma mensagem para que os discípulos aprendam
Deus ninguém pode empatar, ninguém pode amarrar, ninguém pode segurar. Aleluia. Diga amém, igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Quantos homens, irmãos, autoritários, ditadores, aleluia, tentaram, irmão, acabar com o Evangelho, mas ele continua em vento em popa, com toda a sua força, pelo calor do Espírito Santo. Diga amém, amados. Primeira lição que nós aprendemos nesse texto aqui: tudo que é grande começa com algo pequeno. Irmão, eu não sei por que nessa época, essa era em que nós estamos vivendo, em que a palavra não tem valor, em que tudo é feito com rapidez, tudo é descartável, eu fico a pensar, aleluia, eu fico a pensar como muitas das vezes a gente lida com as coisas verdadeiras e como a gente é tão simplório de ser enganado com coisas tão fúteis. Nós nos apegamos com coisas passageiras, nos apegamos com roupa, com posições, propriedades, nos apegamos com poupança, com dinheiro, com ouro, com prata, e aquilo que é verdadeiro, aquilo que é genuíno, aquilo que traz vida, aquilo que cresce, aquilo que expande, aquilo que traz alegria, aquilo que traz paz, nós deixamos de lado. Foi isso que Israel olhou para Jesus. Era pequeno demais. Jesus era pequeno demais. Você sabe onde que Jesus nasceu? Um perguntava um para o outro: quem é este? É de Nazaré. Mas quem é esse? Fica lá, sobe em cima de uma tribuna e começa a falar. Quem é ele? Outro dizia: é filho de José. Sim, José estava de Belém. Mas Belém, uma cidade de onde ele veio, não representa nada. Onde ele nasceu não representa nada. Porque Israel esperava alguém alto, grande, cheio de honra humana, cheio de coroa, de pedras preciosas, com um cavalo alado. E Jesus não veio assim. Jesus veio de uma forma singela, de uma forma de uma criança pequena. E a Bíblia fala que ali estava Deus, aleluia. Enquanto Israel era para reconhecer, não, quem foi reconhecer Jesus foi os magos, e levaram presentes, mirra, ouro e prata para Jesus em adoração. Aquele que era nascido rei dos judeus. Quem era para dar valor a algo genuíno, a algo verdadeiro, algo prometido? O Messias bateu na porta e já era uma promessa de 1000 anos. E quando Jesus chega, irmão, pela forma que ele chegou, pela aparência que ele chegou, porque não tinha formosura, foi desprezado e foi chamado um dos mais indignos dos homens. Mas diz a palavra de Deus, o governo, aleluia, a paz, aleluia, estava sobre ele. Aleluia. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Todos os homens da Bíblia, todos os homens de Deus na Bíblia foram fiéis nas coisas pequenas. E Israel se tornou uma nação infiel à palavra do Senhor. Eu quero aqui, em nome de Jesus Cristo, dar uma palavra para a amada igreja, porque nós negligenciamos tanto assim a voz do nosso Deus. Por que razão? Porque colocamos de lado a voz de Deus quando fala conosco. Deus disse a Israel: Israel, eu tenho enviado meus profetas, eu tenho enviado mensageiros para falar com vocês, mas vocês têm que rejeitar. Porque rejeitamos a verdade, porque é pequeno, porque não tem a
aparência do mundo, não tem aparência do mundo, mas tem a aparência de Deus. E a aparência de Deus é a aparência de amor, de luz. Aleluia. A Bíblia fala que desprezaram de uma forma total, a ponto de Jesus chegar em Jerusalém e dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que a ti estão enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar, como as galinhas ajuntam os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês rejeitaram a sua visitação, o dia da sua visitação. Mas tem uma coisa, irmão, que a Bíblia é clara para mim e para você. Jesus foi rejeitado pelos seus, mas diz a palavra do Senhor: mas todos quanto aceitaram foram chamados filho de Deus. Aleluia. Aonde você for, aonde você colocar o teu pé, Satanás sabe, o inferno sabe, e o mundo sabe que você é filho de Deus. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Quanta infidelidade a este Deus, quanta falta de amor a este Deus. Professamos o nosso amor, professamos a nossa entrega, professamos o nosso compromisso, professamos a nossa lealdade, a nossa fidelidade, mas em dado momento esquecemos aquilo que saiu da nossa boca e o nosso coração. Deus olha para ele e vê o nosso coração distante. Jesus a conseguiu, irmão, com toda a sua honra e glória, com todo o seu poder de cura, com toda a manifestação de Deus através de Jesus. Jesus conseguiu ajuntar um pequeno grupo de pessoas. 12? 70? Depois da sua ressurreição, quase 500. Há pregadores hoje que alcançam numa pregação só mais de 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. Se vocês forem medir um sucesso pelo que Jesus ajuntou na praia, em todo o seu ministério, Jesus foi um fracasso. Porque tem pessoas que conseguem ajuntar muito mais do que ele. Só que essas pessoas não conseguem estabelecer um reino. Jesus, em 3 anos, estabeleceu um reino, um modo de vida, o melhor modo de vida que o homem possa viver. A vida cristã é isso. Aleluia! Aleluia! A pessoa aceita Jesus aqui agora e o Espírito Santo trabalha na vida desse tal que Cristo começa a brilhar através dessa vida, que antes roubava, mentia, se prostituía, mas essa vida toma um novo rumo. Este é o reino funcional de Cristo. Tudo no reino de Cristo funciona para a glória do Senhor. Porque dizemos que amamos, mas não entregamos aquilo que é dele. Porque dizemos que temos prazer em Deus, mas não fazemos conta da sua obra. Deixamos a sua obra a mercê. Assim Israel fazia. Assim fazia Israel no Velho Testamento. Israel deixou de olhar as coisas pequenas. Pequeno mover. Não, acostumou ver coisas grandes. Só que era coisa grande. Deus é um Deus das coisas pequenas. Oséias, profeta, dá uma palavra que a gente não venha se esquecer. Das coisas pequenas.
move e trabalha nas coisas pequenas, porque as coisas grandes são constituídas de coisas pequenas. Quem vê a igreja pensa que sou eu a igreja. Não sou a igreja, sou parte da igreja. Você é parte da igreja, mas quando um dia essa igreja se ajuntar para a honra e glória do nome do Senhor, num só momento, você vai ver que vai ser o maior exército de todos os tempos. Oh, graças a Deus, aleluia! Exaltado o nome do Senhor. Aí vem uma questão: por que nós não valorizamos o Evangelho de Cristo? Que expande. A palavra de Deus está lá. O que aconteceu essa semana? Foi uma semana tribulada. Eu disse domingo aqui, quinta-feira passada, só Deus sabe o que eu estou passando. E tem coisas que eu segrego a minha esposa, tem coisa que eu e minha esposa segredamos aos nossos filhos, e tem coisas que nós segredamos à igreja, falamos à igreja. Tem coisas, irmãos, que eu não posso nem pensar. Louvado seja Deus. Semana tribulada, meia tribulação, fomos chamados para orar por duas pessoas, né, mamãe? Duas pessoas doente, precisa de oração. Depois eu liguei para o irmão: irmão, como é que está a esposa? Graças a Deus, está bem. Irmão, o Evangelho de Cristo, além de crescer, ele me alcança, ele me atinge você com todo o benefício do reino. Quando você entra numa firma boa, você entra lá e tem muitas reunidas. Eu me lembro quando eu trabalhava na Espanha, o almoço era cobrado, para não dizer, era cobrado um valor ilusório, era tão baixo só para dizer que estava pagando. Comia um pouco melhor, e a gente tinha o direito de escolher a mistura que você ia comer. No reino de Deus funciona mais ou menos assim. Você às vezes não tem nada, e ao mesmo tempo você tem tudo. É inexplicável isso. Você pode conquistar coisas grandes, enormes, gigantescas, Marco, sem uma arma, sem nenhum tipo de manipulação. Você alcança as coisas que Deus te dá. O reino é assim, funciona assim. Ele cresce, ele se expande, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E o mais interessante, que o fermento, quando é lançado na massa, ele trabalha escondido, ele trabalha no oculto. Ó, igreja, nós estamos ministrando aqui a palavra de Deus, mas por favor, não se surpreenda, porque de repente você vai falar um aleluia e parece que é algo novo que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo nada novo, mas eu sei que está escondido no meio do povo de Deus a presença do Espírito Santo de Deus está aqui, está aí com você. Nós carregamos no nosso corpo, nós carregamos no nosso peito essa presença santa, maravilhosa do Espírito Santo, aleluia. Aleluia. E esse Espírito Santo nos traz alegria, nos traz consolo, nos traz poder, igreja. Essa semana eu estava, uma irmãzinha tadinha, numa depressão profunda, pediu socorro, nós fomos lá orar. Já aproveitei, já levei Santa Ceia para ela. E eu fiz questão de testemunhar a ela. Você não pôde aparecer por causa que você estava doente, mas eu estou aqui. Mas eu quero falar para você que eu ofereci Santa Ceia, queridos. Olha o que aconteceu na Santa Ceia, de quarta-feira agora, né, mamãe? Quarta-feira agora. Os irmãos iam entrando de 1, de 2, de 3, de 4, eu fui dando, orando, dando, até acabar todo mundo. Né, Samuel? Queridos, a presença de Deus, através do Espírito
meio ao abatimento. Você sente a alegria do céu, você sente a presença de Deus em meia circunstância caótica, aleluia, em meia derrota, em meia prostração. Este é o Evangelho de Cristo, aleluia. E parece que não, mas Ele está aqui, de uma maneira sutil, mas Ele está aqui, Jesus está aqui. Aleluia, Jesus está aqui. bendita teu Jesus está aqui, aleluia, de uma maneira toda sutil, aleluia. Ele está na minha, na tua, na nossa vida. Basta você abrir teu coração para que você sinta e reaja à sua presença com verdadeiro louvor e adoração. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Tudo que é grande começa pequeno. Aleluia. Uma certa feita Jesus, em sua parábola, explicando o valor dos talentos, a qual deve-se produzir, fazer crescer a coisa. Foi dado o talento para o rapaz pegou o talento, louvado seja Deus, e multiplicou, e trabalhou, foi fiel. E a Bíblia fala assim, que Deus chegou para ele, não é Jesus, irmão, a palavra diz, Deus chegou para ele e disse, o trabalhador, o dono, deu um talento, o patrão deu um talento para ele, vai, multiplica. E ele multiplicou. Disse Deus, não o patrão, como foste fiel. Uau! Deus falando comigo, com você. Foste fiel. Eu vou te colocar. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu vou te colocar num nível que poucas pessoas vão galgar. Talvez eu sofra mais do que você, mas com certeza você não tem o nível que eu tenho. Talvez você sofre muito mais do que fulano e ciclano, mas esse ciclano e bertano não tem o nível que você tem. Você galga mais alto, você sente a presença, você em meia circunstância, você não tem a tua esperança firmada em qualquer coisa, e você não retrocede, mas você olha para o autor e consumador da sua fé, e você não desiste, você não amarela diante da situação. Sabe por quê? Porque Jesus é o autor e consumador da tua fé, aleluia. Foste fiel. Jesus não quer saber quanto você tem, Jesus quer saber o quanto você é fiel. Foste fiel no pouco, no mínimo, no muito, eu vou te colocar. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria, do teu Senhor. Esta alegria não se compra com dinheiro, com ouro e com prata. Essa alegria é uma dádiva que Deus dá a quem é fiel. Muita gente não anda com Deus hoje, só porque não está disposto a dar pequenos passos com Jesus. Jesus, irmão, quando está chamando você, Ele não quer que você faça coisa grande, Ele quer que você dê passos pequenos, mas que esse passo seja um passo firme, que você não venha negligenciar o seu reino, que você não venha negligenciar sua palavra, que você não venha negligenciar o ministério, o desígnio que Ele tem com a tua vida, Jesus. Aleluia. Muita gente não anda com Deus hoje só porque não está disposto a dar pequenos passos que Ele estabeleceu para elas. Não, você não vai ter coisas grandes, você vai ser menor da classe, você não vai ensinar, você sempre vai ser aluno. Não, você entrou naquela firma,
Você não vai. Todos vão receber promoção, mas você não vai. Foi o Senhor que estabeleceu. Não vou ficar batendo minha cara ali e acolá. Não. Deus tem um desígnio, Deus tem a sua vontade. A sua vontade na minha, na tua vida, ela é soberana. Aleluia. Soberana. Me faz lembrar uma certa feita que a Aline chegou para mim e a Aline disse assim: pai, eu não aguento trabalhar mais nessa firma. Cansei dessa firma. Parece que tudo está ao contrário. Eu falei: filha, não sai. Sabe por quê, filho? Porque Deus quer que nós dê pequenos passos para Ele. E a gente quer ser bom só na igreja. Não. Deus quer que você seja bom cristão dentro da sua casa. Bom marido. Bom sacerdote. Bom servo. Quando Deus leva você para um trabalho, muitas das vezes Deus tem planos gigantescos, mas não para você ser dono da fábrica. E muito menos contra-mestre, mas de repente Deus quer que você sirva como servo e glorifique o nome dele como servo. E você tem que dar pequenos passos, pois ele estabeleceu este princípio para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Não está disposto a dar pequenos passos que ele estabeleceu para a sua vida. Cresça. Você pertence ao reino. Se você não pode crescer dentro de uma firma, cresça em posição em Cristo Jesus, cresça como servo, cresça servindo, cresça obedecendo o patrão, cresça obedecendo dentro da sua casa, cresça dentro da igreja, com o seu ministério, se submetendo à palavra do Senhor. Uau, uau! Aleluia. Você está pensando que o evangelho é fácil? O evangelho é isso que eu estou pregando. Ele expande, ele cresce. Mas Jesus quer uma vida genuína, uma vida cristã genuína, uma vida verdadeira, não uma vida falsificada. Porque o alimento que ele dá para mim e para você não é um pão falsificado, não é um leite falsificado, mas é algo genuíno, algo que sustenta as nossas vidas. Aleluia. Cresça em qualquer lugar em que você for plantado. Aí eu vejo, irmão, se é verdadeiro servo de Deus ou não. Chega lá, muda a história, a sua postura, a sua submissão, com o seu serviço, com sua alegria, com a sua prontidão. Seja proativo. Deixa a carranca lá em casa, mas leve um coração dócil. Leve um coração que foi transformado por Jesus Cristo. Se Deus abriu esta porta é porque Deus tem algo a fazer. E não pensa que Ele vai fazer tudo na tua vida um dia só. É passo a passo. Aleluia. Passo a passo. Diga, passo a passo. Aleluia. Aleluia. Bendito é teu nome. Poder transformador. Do invisível. Ali ele mudou de emprego, irmão. Foi ali. Ficou todo alegre, irmão, porque a porta se abriu. Porque, irmão, o jeito que a porta se abriu, mas não pode ser outra coisa senão um milagre de Deus. É isso que Deus faz. Mas tem porta que Deus abre, irmão. É um pedacinho do inferno. Parece que todos os inimigos filisteus entraram nessa firma só para te esperar você, para confrontar com você. Ô pai, o que está acontecendo? Eu falei: filho, eu falei para você. Deixa eu falar uma coisa aqui para a amada igreja. Deixa eu falar aqui para os ministros, sobreiros, servo de Deus, servo do Senhor. Você que ora, você que clama a Deus, não adianta fugir de Deus. Uma hora você vai parar. Irmão, eu estou vendo isso.
Alguns duvidam desse homem, mas eu estou aqui. É verdade, alguns duvidam desse homem. Você pode até duvidar, mas eu estou vendo. Uma hora o Senhor vai te parar, vai te deter. Ele vai te mostrar para você como funciona o seu reino. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. E mesmo no lugar mais podre, o reino de Deus na tua vida, aonde você estiver, ele é funcional, ele funciona. Ele funciona com amor, ele funciona com unidade, ele funciona com fé, ele funciona através dos dons espirituais, ele funciona através dos frutos do Espírito. Aleluia. E você pode transformar a tua cela, a cadeia, o calabouço onde você está, pelo Evangelho de Cristo, que expande e trabalha de uma maneira que você não é. Enquanto eu estou aqui ministrando, você não faz ideia o quanto Deus está trabalhando na minha vida sem eu saber, sem que tu sabe. Ele já está preparando algo para você. Amém, Jesus. Aleluia. Cresça onde? Em qualquer lugar em que você for plantado. Segunda lição: como servo de Deus, o que está influenciando? O que está guiando você e levando-o a fazer coisas que você faz? Quem é que está te influenciando? A raiva? O ódio está te influenciando? Ciúme está te influenciando? A tendência mundana está te influenciando, está te arrastando? Como servo de Deus, o que está influenciando? O que está me influenciando? Eu vejo coisas, irmãos, pela influência que eu tenho de Deus. Você vai ver coisas que Deus vai te influenciar. Você vê coisas que a maioria às vezes não enxerga. E eu vou ser trabalhado, ser influenciado, levado, guiado a fazer o reino de Deus funcionar de uma forma tal. Sei isso para mim. Aleluia. Olhe para aquilo que você está fazendo agora. O que você está fazendo nesse momento? Que está te guiando, que está te prendendo a tua atenção, que chama a tua atenção. A Bíblia não chama a tua atenção. Passar um momento com Deus não te chama a atenção. Meditar na palavra não te chama a atenção. Mas o que te chama a atenção? Um bom lazer? Você ser influenciado por esse tipo de coisa? Aleluia. Quando você começa a receber influência, vai acontecer algo de bom na tua vida, positivo, ou essa influência vai acontecer algo de coisas más. Agora a escolha é eu que faço, eu que determino a minha escolha. Eu que determino de quem eu quero ser influenciado. Há pessoas que são influenciadas por amigos. E amigos é que nem o botão do elevador, irmão. Uma hora leva você para cima, uma hora leva você para baixo. Só Jesus é um amigo verdadeiro e incapaz de falhar. Assim, Jesus. Há pessoas que são influenciadas por música, pela música mundana. Há pessoas que são influenciadas pela sexualidade. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas são guiadas pela sexualidade. Há pessoas que são guiadas, dirigidas pelo mundo, irmão. Tem prazer, está na igreja, mas tem prazer nas coisas do mundo. A pergunta é: o que te influencia? O que te prende a atenção? O fermento tem uma influência invisível. E Jesus está dizendo que no reino dele podemos ter influências boas.
fermento é uma influência invisível, escondida, que estimula a massa e a faz expandir. O fermento torna a massa mais leve. Jesus Cristo nos ensinou que no seu reino, o reino do céu, é também sujeito a influências ocultas, escondidas. Você viu o que o sal faz, irmão? Joga o sal na panela lá, irmão, ele desaparece. Mas a influência dele é nítida. É nítida, irmãos. Não tem como falar, olha, essa comida aqui não tem sal. Só se tiver mesmo. Porque se tiver sal, a influência do sal se destaca. Porém, não se vê a sua influência. Mas ele está lá. Deixa eu falar algo para você. Eu quero que você, juntamente comigo, descubra algo que Jesus quer ministrar esta noite para mim e para você. Há tesouros escondidos, ocultos. E esses tesouros ocultos podem estar na tua mão. E você pode, e este tesouro pode exercer uma influência gigantesca em toda a sua maneira de viver, em toda a sua geração futura. Porém, se você não achar esse tesouro, com certeza, você vai ter influências não boas, mas sim negativas. Louvado seja Deus. Exaltado o nome do Senhor. Há 3 tipos de influência que eu gostaria de falar para a amada igreja. Existe uma influência, irmão, que está na vida de muita gente. A influência dos demônios. Louvado seja Deus. Há 3 más influências que são grande parte desconhecida do mundo cristão. Primeira influência, primeira má influência na vida do cristão são os demônios. Há pessoas que não acreditam na manifestação do demônio, só acreditam na possessão. E olha, irmão, tem gente que nem acredita nisso. Mas o trabalhar dos demônios, queridos, ele age de uma maneira sutil. O presbítero Monroe sempre dizia assim: Satanás entra no seio da igreja, nos corações humanos, com um sapatinho de algodão para não fazer barulho. Ele pode entrar, irmão, de uma maneira tão terrível e fazer um estrago através de um ensino errado. O que Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus. As pessoas que ensinam o evangelho empobrecido, cheio de heresia, cheio de inverdades. Nós temos que tomar cuidado. Daqui a pouco nós estamos proferindo com a nossa boca coisas que vão contra os princípios da palavra de Deus. Daqui a pouco, irmão, nós estamos fazendo uma macumbação daqui no meio da igreja, pelo fato do conhecimento. Então, na vida dos cristãos, há 3 influências, mas, primeiro, demônio. Segundo, o mundo. Ora, como o mundo gosta de nos arrastar para dentro dele. O mundo toda hora está esticando, tanto a mim como a você. Ele quer impregnar o mundanismo dentro de nós. Para isso ele usa as pessoas. Ele usa as pessoas. Ele usa a família. Cuidado. Por isso que Jesus diz: todo aquele que me ama e quer seguir, toma sua cruz, siga. Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. O mundo, ele não só nos atrai, mas ele vem com uma influência forte. E ele vem através da mídia, ele vem através da televisão, ele vem através de novelas impuras, de filmes impuros, filmes pornográficos. Ele vem através da internet, através de
irmão, nessa geração, vai nascer com o celular na mão, já falando com a mãe pelo celular. Não é possível. Porque o celular está sendo dado na mão das crianças tão pequenas. E elas vão mexendo, sabe mexer mais do que eu. Sabe mexer mais do que você. Eu não sei fazer nada, Senhor. Sabe mexer mais do que qualquer outro de nós. Porque o ensino, eles têm a arte do ensino. As crianças são pessoas que são ensináveis. É fácil de ensinar uma criança. E o diabo sabe que isso é um aproveitador de situação. E muitos pais têm terceirizado a sua educação. A educação é dele, é dela, é do casal. Mas eles terceirizam. Deixam a criança o dia inteiro à exposição do mundo, de coisas nojentas, de coisas podres. Terceira má influência do cristão, nosso sentimento, o mais profundo da nossa alma. A nossa alma que rege todo o sentimento, ela que comanda. E se essa alma não estiver no pé da cruz, ela dá vazão ao mundo. Se eu não estou sob a influência do demônio, eu não estou sob a influência do mundo, eu não estou sob a influência do meu sentimento, da minha. Então, eu estou sob a influência do Espírito Santo. Aleluia. Mas se eu não estou sob a influência do Espírito Santo, com certeza, por isso que tem muitos cristãos carnais dentro da igreja. O que eles falavam outrora, eles continuam falando hoje. A linguagem não mudou. O Evangelho foi bom para ele, mas não para mudar a maneira de falar. Sabe por quê, irmão? Porque tem ligação ao mundo, à alma, ao sentimento, ou ao demônio. As pessoas tinham uma maneira de viver lá no mundo. A sua sexualidade. Chega daí na igreja, sou batizado pelo Espírito Santo, continua na mesma atitude. Como, pastor? É simples. Cada um se alimenta daquilo que quer. Jesus está dizendo, ó, o reino de Deus é assim. Ele cresce assim. Ele funciona assim. E você precisa entender que o reino de Deus ele é rico em santidade, em poder, em justiça, em paz. Aleluia. Eu peço a Deus que você venha ser guiado. A partir do momento que você vai ser guiado, aquele homem interior que fazia bagunça lá, se prostituía lá, mentia lá, não vai ser o mesmo mundo de hoje. Porque este entendeu agora o Evangelho. O Evangelho é um Evangelho de entendimento. Aleluia. O Evangelho tem que crescer dentro de mim. Tem que tornar a minha vida madura. Apóstolo Paulo, o que está acontecendo? O Evangelho chegou para vocês e vocês continuam tomando mamadeira, vocês continuam tomando leitinho. Por quê? Porque continua mamando. Precisa comer comida sólida. Mas fica naquele, ó. Quando eu era menino, apóstolo Paulo dizia, eu falava como um menino, descorria como um menino, mas agora não. Agora tem uma postura de um homem casado, um homem correto, um homem fiel, um homem leal, um homem justo, um homem santo. É outra postura.
um pai de família, sou um homem de Deus. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Vamos ao emprego. Está no emprego bom. Vai sair do emprego bom para um emprego duvidoso. Vai para um lugar tirar a cesta básica. Vai para um lugar não te paga um pouco mais. Só faltou mulher falar aí, pastor, está falando comigo? Estou não, né? Deus sabe todas as coisas. Não faça barganha, mas tem um passo que traz excelência, que traz brilho. Saí do namoro, eu não gostava dele, mas o homem é bom, o homem é fiel, é leal, o homem é trabalhador, não é vagabundo. Largou um homem bom, tinha uma casa, amava a mulher, não, um bandido, um maconheiro da vida. Oh, Jesus, tem misericórdia. Vai se envolver com algo, se envolva com algo grandioso. Não, largou da esposa para pegar um cacareco da vida. E todos que largam da esposa, todos. A outra é desdentada, feia, não tem vontade de fazer nada e larga limpinho. É isso, irmão. Já que eu vou fazer a coisa, irmão, faz a coisa bem feita, mas o homem não consegue fazer as coisas bem feitas. As coisas bem feitas só se faz em Deus. Quando Deus aconselha, quando Deus guia, quando Deus abençoa, quando Deus abre porta, quando Deus traz a vitória, quando Deus, irmão, está na história. Aleluia. Está escondida lá e faz a massa esconder. Ela aumenta e torna a massa leve. O Evangelho de Cristo não traz pesar na nossa vida. Queridos, eu não estou dizendo aqui que os crentes não têm aflição, que não tem luta. Os crentes é que mais têm luta nessa terra. Mas são os que mais gozam da alegria do Espírito Santo. Só o povo de Deus tem a presença de Deus. Só o povo de Deus tem o falar de Deus, o agir de Deus, os milagres de Deus. Só o povo de Deus. Deus trabalha para nós. Deus age, aleluia, de uma maneira invisível, trazendo as coisas à tona, aquilo que não existe e passa a existir para a glória do nome do Senhor. Envolva-se com coisa grande, pelo amor de Deus. Aleluia. Se envolva com aquele que é inspirador da palavra. Estou convidando você, igreja, para não dar cabeçada em todos os aspectos do seu viver diário. Se envolva com aquele que é inspirador da palavra. Deixe-me falar uma coisa aqui para a amada igreja. 200 anos antes, Isaías profetiza em relação a um homem que não havia. E o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, profetiza sobre este homem que não havia sido nascido ainda. Ia nascer 200 anos depois dessa profecia. Esse homem é Ciro. Sabe o que Deus disse para ele? Deus disse assim para ele: eu vou revelar esse homem os tesouros ocultos, os tesouros escondidos. Eu vou revelar esse homem. Todos os tesouros ocultos eu vou revelar a ele. E quando ele sair para a conquista, os reis vão tremer o seu lombo diante dele. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo a ele que ele ia abrir todas as portas, até aquelas com ferrolhos. Deus ia pôr por terra diante de Ciro. Sabe quem profetizou isso? Foi Deus, irmão.
inspirado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, na boca de Isaías, profetizou. 200 anos depois, nasce Ciro. E foi um grande conquistador. De modo que Deus disse: ele não me conhece, mas eu conheço ele. E é meu servo. E ele é meu pastor. Isaías profetiza. E o Espírito Santo se encarrega de cumprir a palavra. Permita dizer aqui ao teu coração: a palavra de Deus é um tesouro escondido, a qual muitos dentro da igreja ainda não descobriram. Muitas coisas vão acontecer na tua vida. Sabe por quê? Porque já foi profetizado sobre você. Tu vai dar as palavras nos cultos. Vai acontecer na tua vida. E sabe o que vai acontecer, o que foi dito? Porque o Espírito Santo, ele se envolve com a palavra. E ele faz cumprir a palavra. Ele é inspirador da palavra. Se envolva com o Espírito Santo. Porque quando você ouvir uma palavra dessa, você vai se apoderar dela. E você se apoderando dela, ela fará na tua vida para a qual ela foi enviada. Vai te curar, vai te sarar, vai te fazer você prosperar. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Se envolva com aquele que testifica sobre Cristo. Eu não quero na minha vida nenhum guia espiritual que não venha a ser testificado pelo Espírito Santo de Deus. E quem o Espírito Santo testifica é Jesus Cristo, o herdeiro do reino dos céus. Amém, Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Se envolva com ele. Com quem? Com o Espírito Santo. É ele que testifica que Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Aleluia. Ah, igreja, por favor, vou falar de novo. O Espírito Santo é aquele que testifica que Jesus Cristo vive. Aleluia. Tá bom, já que você. Tá bom. O Espírito Santo é aquele que testifica que Jesus Cristo vai voltar. Eu tenho essa esperança. Você tem essa esperança? Porque o Espírito Santo nos envolve com esta esperança. Aleluia. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Se envolva com aquele que faz o corpo do crente sua habitação. Aleluia. Deus disse lá em 1 Coríntios: aquele que destruiu o meu templo, eu destruirei. Portanto, vós sois o templo do meu Espírito. Não está sentindo nada, não? Não faz mal. Ele continua aí. Aleluia. Tem jeito. Aleluia, Jesus. Se envolva com ele, que é chamado de Consolador. Nas agruras da vida, nas caladas da noite, é o Espírito Santo que consola a nossa alma. Esta semana, ainda ontem, chorei muito na presença de Deus. Mas Marcos sentia que o meu choro não era de desespero. O meu choro não era de aflição. Embora estando aflito, mas eu senti o consolo da presença Amém, Jesus. de Jesus.
culto numa casa, e uma irmãzinha se levantou com uma palavra profética, o Marcos estava lá, e na mensagem profética ela dizia: tudo isso que você está passando, toda essa dor, toda essa angústia, vai passar. O Espírito Santo entra na nossa vida com esse tipo de consolo. Aguenta firme aí, filho. Vai passar, aleluia. E logo, logo você vai se levantar. Logo, logo você vai rir. Logo, logo você estará à mesa. Logo, logo você vai poder andar. Logo, logo você vai poder testemunhar. Logo, logo você vai cantar o hino da vitória. Logo, logo você estará na presença do Senhor. Bendito é teu nome, Senhor. Se envolva com aquele que guia seu povo em toda a verdade. Se o povo de Deus quer ser enganado, que seja, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que anuncia a verdade, nada mais do que a verdade. Não precisa eu aqui, irmão, encher, fazer aqui, sabe? Não precisa nada disso. A verdade ela é crua, ela é boa. Aleluia. Certa feita alguém teve uma revelação de Deus tão grande, e Jesus disse: come esse livrinho aqui para você. Aleluia. Come. E ele comeu. A Bíblia fala que na boca dele se tornou amarga como ferro. Melhor, na sua boca se tornou doce como mel. Mas quando ela desceu aqui dentro, ela se tornou amarga como ferro. É isso que a palavra de Deus faz. A verdade faz isso comigo e com você. Ela traz à tona todos os nossos maus pensamentos. Você está pensando que você está isento do Espírito Santo? Você está pensando que você esconde comigo, do teu pai, da tua mãe, você esconde dos outros, e você vai esconder do Espírito Santo? Jamais. Aleluia. Se envolva com aquele que ajuda as nossas fraquezas. Apóstolo Paulo disse assim: olha, quando estou fraco, aí que eu sou forte. Porque ele conheceu o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? Aleluia. É permitir que o Espírito Santo nos ajude em nossa fraqueza. Ele é o nosso intercessor. Se Deus permitisse você escutar o gemido do Espírito Santo, você não suportaria ficar aqui dentro. Quando o Espírito Santo geme, faz estremecer o céu, faz estremecer o coração de Deus. E quando Ele faz isso, Ele faz comigo, em minhas fraquezas, Ele faz com você. Já que você quer se envolver com alguém, se envolva com o Espírito Santo. Aleluia. É Ele que ajuda a minha, a tua, a nossa fraqueza. Pastor, como é que você consegue caminhar com esses anos? Com a ajuda do Espírito Santo. É Ele que me ajuda todas as vezes. É Ele que te ajuda você todas as vezes. É Ele que pega na tua mão e fala para você: fica firme, filho. Aguenta mais um pouquinho, ora mais um pouquinho. Aleluia. Se envolva com aquele que tem o poder e a capacidade de sondar o meu coração e o teu coração. É Ele que te sonda, é Ele que te conhece. Aleluia. A massa está lá, neutra, mas de repente é jogado pela mulher uma medida.
fermento estimula, expande. Ó, foi jogar lá. É como se Deus falasse assim para mim, para você: olha, é meu, mas eu vou te dar o meu Espírito. Jesus fez isso, ó Pai. Eu disse a eles que eu viria para ti, mas que não deixaria eles órfãos, que enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo, e ele está no nosso meio. Amém, Jesus. Bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Fique de pé. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Vem. Oh, graças a Deus. Bem-vindo, Espírito Santo. Capacita a sua igreja. Capacita cada homem, cada jovem, cada criança aqui neste lugar a se envolver contigo. Não permita o Espírito Santo esfriar na tua vida. Quando o Espírito Santo esfria em nosso coração, as nossas orações são evasivas. A adoração não tem sentido, são evasivas. A pregação não tem sentido, são evasivas. Permite o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Que você venha se envolver com coisas grandes. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus. O Espírito Santo nos envolve de uma forma tal. Nos envolve de uma tal forma a ponto de nós sermos apaixonados por Jesus completamente. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, às vezes há um vazio na nossa alma. É do Senhor que precisamos. Só o Senhor, Espírito Santo, pode preencher essa lacuna que está na nossa alma. Oh, Espírito Santo, venha nesta noite. Venha sobre aqueles que estão ouvindo esta live. Venha, Espírito Santo de Deus. Só o Senhor tem o poder de regeneração. Só o Senhor tem o poder de transformação. Venha, Espírito Santo. O Senhor é o poder invisível que nós mais necessitamos. Venha, Espírito Santo. Toca no mais profundo da nossa alma. Faz jorrar dentro de nós um rio imenso, aleluia. Um rio transbordante. Aleluia. Vai. Graças a Deus. Tua presença Graças a Deus. onde eu desejo estar. Oh, Espírito Santo.
assim a bênção apostólica. Feche os seus olhos. Graças a Deus. Aleluia.